Olá, boa tarde. Me chamo Bruno Bernardo e, juntamente com a Ana Clara Ventura, irei apresentar sobre o seminário de Química, sendo que o tema abordado por nós nessa apresentação será métodos de filtração. Antes de mais nada, nós precisamos ter em mente o que é o processo de filtração. É preciso saber que esse processo é um método empregado na separação de misturas e é de grande utilidade e amplamente utilizado, não somente no laboratório, quando a gente faz uma filtração simples ou uma filtração a vácuo, mas como até mesmo no cotidiano ou até mesmo na indústria. Como eu disse anteriormente, a técnica de filtração ela nada mais é do que o processo de separação das partículas, sendo que essa separação ela vai ocorrer de acordo com o tamanho, a seletividade é por tamanho de partícula. O sistema utilizado para fazer a separação vai depender muito do estado físico do que a gente está querendo separar, que pode ser tanto o estado físico líquido, sólido ou gasoso. A partir da análise do estado do material, a gente pode definir qual vai ser o sistema de filtração, sendo que geralmente os sistemas mais utilizados são o sólido líquido e o sólido gás, sendo que em ambos os casos as partículas sólidas vão ficar retidas na membrana filtrante, que vai dessa forma removendo as impurezas do fluido, seja esse fluido gás ou líquido que a gente está querendo tratar. Aqui a gente tem um exemplo de um processo que ocorre no nosso dia a dia e que é bem recorrente e que nada mais é do que uma filtração, que é o pó de café e a água que a gente coa para preparar o café. O que acontece é que a membrana ela seleciona o pó de café, o tamanho dos grãos do pó de café, e pedindo que eles passem, enquanto que a água é passível de realizar a passagem nesse filtro, dando origem ao café. Como foi dito anteriormente, a filtração não é um processo que a gente faz somente no laboratório, ela também ocorre na vida cotidiana, como é o caso do café, quando o café, e até mesmo no ramo industrial, onde esse método de separação de misturas é um processo muito importante, não somente porque a gente quer buscar um produto de maior qualidade, de maior pureza, mas como também por questões ambientais, já que muitos procedimentos realizados na indústria, tendo como exemplo a indústria de fertilizantes, indústria química no geral, indústria de mineração, muitos processos que eles utilizam são extremamente poluentes para o meio ambiente. Então é preciso que haja uma regulação, um controle dessa poluição para que o impacto industrial na questão ambiental não seja tão grande assim, é, como pudesse ocorrer caso não tivesse um processo de filtração. Na indústria, uma das formas de garantir que o que está sendo produzido ou então que está sendo emitido na atmosfera está dentro do parâmetro estabelecido localmente é por meio da filtração do ar. Nesse tipo de filtração, as partículas que muitas vezes são tóxicas, cancerígenas ou prometedoras de efeito estufa, além do decaimento da qualidade do ar, elas são impedidas de serem lançadas na atmosfera, ou então ocorre a diminuição da emissão delas. É importante ter em mente que esse processo, muitas vezes, ele segue os parâmetros adotados pela autoridade local e ele busca entrar em conformidade com o que está sendo estabelecido na legislação. Então, o que acontece em grande parte das vezes é que não tem o cessamento completo da emissão desses gases, dessas partículas, mas sim o decaimento ao ponto de estar dentro. E existem vários tipos de equipamentos com diversos mecanismos para realizar esse tipo de filtração, como ou por meio da pressão ou vácuo, força centrífuga e gravidade, sendo que o equipamento mais encontrado geralmente é o filtro à prensa, que estabelece a filtração por meio de pressão e auxílio do elemento filtrante. Esse tipo de sistema de filtração geralmente ele é encontrado nos segmentos da mineração, química e alimentícia. Eu trouxe aqui uma foto que representa como é que esse filtro à prensa qual é a aparência dele, e aqui está representado ele. O método de filtração é muito utilizado tanto na indústria quanto no laboratório. No laboratório, a filtração é utilizada para separar misturas heterogêneas entre sólidos e líquidos. O método mais conhecido é a filtração comum,
onde se utiliza um funil de vidro com papel de filtro, que geralmente pode ser suspenso por uma argola metálica e um suporte universal. Abaixo se tem um recipiente para recolher o líquido, que é chamado filtrado, que pode ser tanto um Becker quanto um Erlenmeyer. Nesse processo, a mistura é adicionada com auxílio de um bastão de vidro e os sólidos ficam retidos no papel de filtro. O papel de filtro possui microporos que vai impedir a passagem desses sólidos devido à sua granulometria e vai permitir a passagem. A filtração comum é feita quando se tem interesse na fase líquida da mistura. Isso porque a fase sólida ainda contém certa umidade, então não é muito adequada utilizar ela com esse método. Quando se tem interesse na parte sólida, se utiliza o método de filtração a vácuo. Na filtração a vácuo, se tem uma vidraria diferente da filtração comum. Nela se usa um quitazato, que é conectado a uma mangueira e uma tromba d'água. Essa tromba d'água irá gerar um vácuo, e esse vácuo também pode ser feito através de uma bomba a vácuo. Acima do quitazato se tem um funil de Bancher e dentro do funil se tem um papel de filtro. Esse papel deve ser recortado do tamanho certinho do filtro e não deve subir as paredes do filtro para que a filtração seja feita de maneira correta. Para iniciar a filtração, deve-se ligar a trompa d'água para gerar o vácuo, umedecer o papel de filtro com água destilada e, com auxílio de bastão de vidro, adicionar a mistura. O vácuo vai acelerar o processo de separação e vai deixar o sólido retido com muito menos umidade do que na filtração comum. Por isso, esse método é feito quando se tem interesse na fase sólida da mistura. Geralmente, o líquido é descartado. Também é importante falar que existem diferentes tipos de papel filtro. Isso porque existem sólidos com granulometrias diferentes. Existem alguns mais grossos, outros mais finos, outros intermediários. Os papéis de filtro, eles são classificados de acordo com a velocidade da filtração que será feita. Aí eles são separados em papel de filtro faixa preta, faixa branca e faixa azul. O faixa preta é utilizado em filtrações mais rápidas por ele ter os poros um pouco maiores. Ele é utilizado em filtrações de precipitados mais grossos. O faixa branca é utilizado para filtrações com velocidade média e possui os poros menores que o faixa preta, utilizada para precipitados com tamanho intermediário. E por último, o papel de filtro faixa azul é utilizado para filtrações mais lentas, já que ele é mais denso e possui os poros menores ainda que os da faixa branca. Ele é utilizado quando se tem precipitados mais finos. Com esses diferentes tipos de filtro, é possível se obter precipitados e filtrados bem mais puros. Essas foram as referências utilizadas nesse seminário e muito obrigado pela atenção de todos. Até mais!